Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre a equipe do Bahia e algumas opções de reforços que têm sido especulados, nessas últimas semanas, principalmente aí no caso do Fernandinho, que foi visto com o presidente Guilherme Belintani. Será que tem alguma relação? Será que ele pode jogar no ano que vem? Além também de outros nomes igual Pedro Raul, Marinho, enfim, vários outros que foram especulados nas últimas semanas. O Savinho ali também destaque da equipe do PSV, também do Atlético Mineiro. Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Nós antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Contem com a ajuda de vocês, torcedores do Bahia, para chegarmos nessa marca de 50 mil inscritos, que é a nossa meta até o final do ano. Tá um pouco longe, mas com essa reta final aí de campeonato, de mercado de transferência bem agitado, conto com a ajuda de cada um de vocês, que vai fazer sem dúvidas muita diferença. E só lembrando que já trouxemos diversos conteúdos como esse da equipe no caso do Bahia, como por exemplo projeto de clube empresa, cobrindo desde o final do ano passado, enfim, também opções de mercado, no caso nessa janela de transferências. Se inscreve, também ajuda a compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, que sem dúvidas vai entregar mais o conteúdo, e eu trago mais conteúdos aqui para vocês também da equipe do Bahia. Só antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da sportpix.clube. Quero destacar, no caso, os jogos aí da Copa do Mundo, começando nesse domingo e também tendo várias partidas, começando aí entre Catar e Equador, e também na segunda-feira para você apostar. Tem algumas partidas aí igual Inglaterra e Irã, já começando logo pela manhã, no caso de manhãzinha aí, 10 horas da manhã, uma vitória da Inglaterra também com boas cotações lá na Sportpix. Tem também o jogo às 1 hora da tarde entre Senegal e Holanda, e no grupo B, também na segunda, encerrando o último jogo entre Estados Unidos e País de Gales. Eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você apostar nesses jogos e em vários outros que vão ter, no decorrer dessa semana também, da Copa do Mundo, inclusive da seleção brasileira. Bom, então vamos começar aqui sobre alguns nomes que têm sido especulados na equipe do Bahia. É claro que essas especulações teve fontes desde do final do mês passado, como por exemplo alguns portais igual o Goal, torcedores.com, o IG Sport, teve também no caso o Nicola, falando sobre algum desses nomes, que eu quero comentar sobre cada um deles aqui com vocês. O primeiro que eu quero falar no caso do Pedro Raul, jogador que pertence ao Kashima Reysol, contrato até junho de 2024, 26 anos de idade, artilheiro do Brasileirão, no caso o artilheiro brasileiro, que fez 19 gols contra 26 do Cano, do Fluminense, mas foi vice-artilheiro do Brasileirão, uma média muito boa de gols nessas partidas pelo Goiás, que se não fosse o Pedro Raul, possivelmente o Goiás teria passado muito mais dificuldade no campeonato. Teve aí no ano 50 partidas, 26 gols marcados e 2 assistências. Até de acordo com o Nicola, outros times que também procuraram o jogador foi o Vasco, o Cruzeiro e o Bahia nesse primeiro momento no futebol brasileiro, logo após ter terminado a última rodada do Campeonato Brasileiro. A questão é que o Kashima Reysol, que começou pedindo 10, 11 milhões de reais lá no mês de junho, hoje já está pedindo algo próximo dos 18 a 22 milhões de reais para liberar o Pedro Raul. E eu acho que ele não sai por menos do que 20 milhões, porque em vez de que vai entrar um leilão, um leilão aí pelo jogador para ver quem vai pagar mais. Até porque ele foi um dos convocados por Tite nessa pré-lista, que dos 56 nomes para a Copa do Mundo, o Pedro Raul estava nessa convocação. Então é um jogador que está muito valorizado. E, por exemplo, com o Vasco, que vai virar um clube empresa também, o Bahia, agora com o Grupo City, sem dúvida você vai ficar meio com um leilão, vários times com uma condição financeira altíssima que poderia oferecer cada vez mais para o Kashima. Vamos esperar. Jogador que também já teve boas participações. 2019, pelo Atlético Goianiense, 12 gols em 47 jogos. Teve também em 2020, 12 gols em 39 partidas pela equipe do Botafogo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Pedro Raul? Se seria, no caso, um bom nome. Outro aqui também que surgiu nessa semana foi no caso do Fernandinho, ele que foi visto de férias em Salvador e no caso estava com uma conversa com o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, que no caso seria justamente essa conversa por conta da compra, possivelmente do Grupo City. Vocês vão lembrar que o Fernandinho jogou, se não me engano, mais de 11 anos no futebol lá do Manchester City, então sem dúvidas deve conhecer pessoas ali em comum, ele começou a jogar no Manchester em 2013 e saiu em 2022, então foram aí basicamente 9 anos mesmo na equipe do Manchester, com mais aí do que 500 jogos por lá, vários títulos conquistados. Enfim, tem contrato com o Atlético Paranaense também até 2024, até o final de 2024, para ser mais preciso. Então a chance, eu vejo, dele sair do Atlético nesse momento é baixíssima. Quem sabe se ele não tivesse essa identificação toda com o Atlético Paranaense, que é o clube onde ele é revelado, aí poderia ser uma questão mais fácil,
Mas por ter esse contrato longo, muito identificado com o clube, com a cidade também, eu acho basicamente impensável imaginar o Fernandinho saindo, né, do Atlético Paranaense. Uma pena, porque se chegasse também seria um baita nome, um nome muito viável por conta dessa relação interessantíssima do Fernandinho com o Manchester City, e iria para outro time do grupo, né, do Grupo City, que seria agora o Bahia em 2023. Lembrando que o Fernandinho nesse ano pelo Atlético Paranaense voltou e muito bem, né, titular absoluto, 20 partidas, 1 gol e 2 assistências. Ele que tem sido titular do Filipão, né, nessa reta final da carreira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também do Fernandinho. Se ele tivesse condição, você aceitaria? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Outro aqui nesse vídeo é no caso do Léo Pereira, ponta direita, ponta esquerda de apenas 22 anos de idade, que pertence ao Atlético Goianiense, um dos destaques da equipe nesse ano de Copa do Brasil, Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro. Uma questão que ajuda é que o Atlético foi rebaixado para a Série B, né? E o jogador que foi, na minha opinião, um dos grandes destaques da equipe é o grande destaque mais jovem, né? Ele fez incríveis 66 partidas no ano, isso mesmo, 66 jogos, com 5 gols marcados e 6 assistências. De acordo com o Transfer Market, ele tem contrato com o Atlético também, com o Dragão, até o final de 2024, ou seja, só sairia mediante uma compensação financeira, que ele está avaliado em algo próximo dos 6 a 7 milhões de reais, de acordo com o portal alemão. Ele que surgiu ali na base da equipe do Ituano, passou também pelo Corinthians e pelo Grêmio, e olha que ele não pertence a nenhum desses times, né? Ele chegou de graça para a equipe do Atlético Goianiense, que foi realmente um achado muito bom, e sem dúvidas, deve ter várias propostas pelo jogador, inclusive o São Paulo, né, do Rogério Ceni, foi um dos times interessados que mandou o São Paulo procurar informações para ver se poderia trazer o jogador, que tem muita velocidade, e eu acho que seria um nome bem interessante, né? Não seria tão caro assim, tão fora da realidade, não teria também um salário altíssimo, e eu acho que seria sim uma boa opção. E só lembrando, ano passado ele chegou a ter um certo destaque pelo Grêmio quando estava indo na primeira divisão, fez 37 partidas no ano, com 6 gols marcados e 2 assistências. Quero saber a sua opinião aqui também embaixo do Léo Pereira, né, jogador aí que tem apenas 22 anos, que enfim, está avaliado em um pouco mais do que 7 milhões de reais, se seria uma boa alternativa para o ano que vem. Mais um aqui que eu quero comentar com vocês é no caso do ponta Wesley, né? Ele que já declarou que é de Salvador, né? Torce aí para a equipe do Bahia, tem aí 23 anos de idade, ponta esquerda, ponta direita, que no caso surgiu muito bem no grupo do Palmeiras desde 2020, né? Onde se destacou bastante, no caso principalmente em 2020, que fez 5 gols e 6 assistências em 25 jogos. Basicamente nas últimas 2 temporadas ele teve números bem parecidos, uma média de 50 jogos, 4 gols e 4 assistências na equipe do Palmeiras, ou seja, tem sido mais um reserva do que titular, e a questão de que logo quando o Grupo City demonstrou interesse no Bahia, foi associar o Wesley à equipe de Salvador. Por quê? Porque ele é da cidade, né, torce pro time, e também porque o Manchester City já fez 2 propostas oficiais para tirar o Wesley do Palmeiras, uma em 2020 e outra em 2021, no caso ali propostas próximas dos 30 a 35 milhões de reais, mas a questão é que o Wesley na época era o titular e era até mais novo, né? Tinha 21 anos contra 23, não conseguiu ser o protagonista, e eu acho que se ele for sair seria até um valor menor, né? Porque o Palmeiras estava pedindo 50, 45 milhões, eu acho que hoje se chegasse essa mesma proposta de 30, quem sabe até 28 milhões de reais, eu acho que sairia a negociação para ele ir jogar, né, na equipe do Bahia, e quem sabe depois dar um próximo passo para o Grupo City. Pelo Palmeiras, somando desde a temporada de 2020, foram aí mais do que 122 atuações, com 13 gols marcados e também outras 19 assistências. Jogador que teve uma passagem inclusive no rival, no Vitória, em 2019, emprestado, né? Ele fez 28 partidas, 5 gols, foi um dos destaques também da equipe na Série B daquele ano. Quero saber a sua opinião. O que você acha do Wesley? Se seria uma boa opção, né? Lembrando que o vínculo dele também com o Palmeiras vai ainda por mais 3 temporadas. Indo para os 2 últimos nomes dessa lista, quero falar aqui sobre o Sávio, né? Ponta aí de 18 anos de idade, conhecido também como Savinho. Ele que surgiu muito bem, né, na base do Atlético Mineiro, inclusive tendo convocações para todas as categorias de base de sub-16, sub-17 e sub-20 da seleção brasileira. Jogou profissionalmente pelo Atlético em 2021 e 2022. Somando no total, teve 25 partidas, 2 gols e também uma assistência, e se mudou, né, para o PSV, no caso lá da Holanda, um valor próximo ali, se eu não me engano, foi dos 45 milhões de reais, né, para o PSV, e por lá não tem tido tanto espaço assim. Para você ter uma ideia, ele começou pelo time de base, fez 7 partidas, 2 gols e uma assistência, e subiu, no caso, para a equipe profissional, onde tem 8 partidas apenas, porém deu 2 assistências. E poderia, por exemplo, o Grupo City estar interessado em contratar o jogador e trazer ele, por exemplo, para o Bahia.
tem algumas questões que eu vejo que seria um pouco complicado nessa história. Eu diria que de todos os nomes que eu falei aqui para vocês, até mais complicado do que o Fernandinho, né? E essa seria por questão financeira e por conta também da rivalidade, né? Porque o PSV se vendesse agora o jogador, não teria todo aquele potencial de revenda que teria segurando um atleta e ele valorizando por mais uns 2, 3 anos, porque tem apenas 18 anos de idade. O Manchester City teria que pagar um valor muito superior para tirá-lo da equipe holandesa, e eu acho que se comprasse ele, por conta dele já ter começado com números ok, né? 8 partidas, 2 assistências na Holanda, acho que faria mais sentido o Grupo City pegar ele, comprar e colocar em um outro time, né? No caso, poderia ser algum da França, que eles têm também, da Bélgica, ou até o próprio Girona da Espanha, do que trazer ele de volta para o Brasil para jogar no Bahia. Eu acho que essa questão acabou complicando bastante. Se fosse alguns meses, né? Ele saiu tem menos do que 4 meses do Atlético. Aí sim, o Bahia já sendo do Grupo City, quem sabe, comprava ele, já deixava aqui no Brasil essa adaptação ao futebol brasileiro que ele já estava mais acostumado, né, para depois ir para o futebol europeu. Eu acho o Savinho, infelizmente, um nome muito bom mesmo, mas que eu acho que já vai ficar lá na Europa. Na minha visão, tem tudo para ser um novo Antony, um novo David Neres, se destacar bastante no futebol holandês. E para terminar aqui o vídeo, temos outro que é no caso do Marinho, né, que tem sido especulado há mais de mês na equipe do Bahia, 32 anos de idade, jogador que já jogou também no rival, né, no Vitória em 2016, fez aí 43 partidas naquele ano, 21 gols e 6 assistências, foi o melhor ano da sua carreira disparado, antes de jogar no Santos na temporada de 2020, foi um dos craques da Libertadores com 24 gols e 43 assistências, além de 43 jogos, além de 8 assistências naquele ano, jogou muito mesmo, e está na equipe do Flamengo, onde tem sido reserva. Até mesmo por pedido da torcida, a diretoria estuda a possibilidade do Marinho deixar o Flamengo. Outros times igual o Cruzeiro também demonstraram interesse na sua situação. A questão é que ele tem mais um ano de contrato até o final de 2023 com a equipe do Flamengo, onde tem 43 partidas, 6 gols e 6 assistências. Então teria essa questão, não seria uma contratação barata, e até quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta, se será um jogador interessante? Lembrando que ele foi comprado por 7 milhões de reais junto ao Santos. Então, se o Bahia aparecesse com a proposta, vamos pagar 7 milhões de reais e manter o salário dele, aí eu acho que sairia negócio, mas imaginar pagando 700 mil, 800 mil por mês no Marinho, eu nem acho que compensaria tanto, porque é um valor muito alto. Se fosse metade, né, uns 400, 450, até que ok, mas quero saber e ouvir a sua opinião também aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 50 mil inscritos, né, até no final do ano. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar outros conteúdos aqui também da equipe do Bahia, que eu fiz aqui nesses últimos períodos, né, no Black Carter, vai lá conferir, e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!